Queridos, vamos para a leitura da palavra de Deus, que é o que mais nos interessa aqui nessa noite, né? Nós estamos falando sobre o princípio, é uma série de estudos sobre o princípio. Nós não vamos fazer um estudo de Gênesis todo, mas nós estamos falando sobre princípio. E nós falamos sobre o princípio da criação, Gênesis 1, falamos do princípio dos seres viventes, em Gênesis capítulo 2, claro que a gente também não explorou todo o texto, mas hoje eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 3. Quero destacar alguns textos, alguns versículos que são importantes para a nossa reflexão nessa noite. Nós vamos falar sobre o princípio da queda. Princípio da queda e o princípio da restauração. E eu queria ler Gênesis capítulo 3, o verso 1. Queridos, aqui está um texto interessante que fala sobre a origem do pecado no mundo. O pecado do homem não foi simplesmente obedecer à vontade do diabo. O princípio satânico não é apenas viver num satanismo, a serviço de Satanás. O princípio satânico aqui está em o homem querer realizar os seus desejos. Aliás, esse é um grande problema da humanidade. Continuamente somos incentivados a fazer aquilo que sonhamos, que desejamos, e vivermos para o nosso próprio deleite, para o nosso prazer. Buscamos sempre a realização dos nossos interesses. Talvez você me pergunte assim, mas pastor, tem alguma coisa errada nisso? A princípio, não. Mas nós precisamos lembrar que, como seres humanos caídos, a nossa vontade nunca é boa. Por mais legítima que seja, o nosso coração sempre está voltado para se afastar de Deus. Nós sempre temos no coração a intenção de se afastar de Deus. Não na mente. Na mente não. Na mente as intenções são as melhores. Mas no coração, na vontade da carne, sim. E a carne continuamente está militando contra o Espírito. Mas tudo isso, toda essa guerra, toda essa batalha que trava na humanidade com respeito à vontade da carne, à vontade do Espírito, à vontade do homem versus a vontade de Deus, ela é entendida em Gênesis no capítulo 3. Então começa o texto nos falando algo muito interessante. Ele começa dizendo que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Havia uma serpente que foi colocada ali. Já me perguntaram uma vez, pastor, se o Éden foi criado por Deus, se o Éden foi perfeito, viu Deus que era bom, o que aquela serpente estava fazendo ali no meio? Aquela serpente também era boa? Era. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal também era bom? Era. Porque lembre-se, nós só podemos viver o perfeito quando nós temos a opção do não. Eu tenho que ser provado naquilo que creio. Adão precisava ser provado na sua fé. E sem fé não haveria homem, não haveria humanidade. A fé é inerente do ser humano. Todo homem precisa crer. O problema não é a fé. O problema é onde depositamos a nossa fé. Em que temos crido ou em quem temos crido? Esse é o problema do ser humano. Não é problema de fé, porque nós temos uma necessidade de crer. E isso se vê desde o Éden. Então quando Deus cria o homem, Adão precisava exercer a fé, e não podia exercer a fé se não tivesse a opção da dúvida, se não tivesse a opção do erro.
A fé, ela precisava ser exercida, mas para isso precisava haver uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, essa serpente estava ali, ela era astuta. Não pense você que ali havia uma serpente ingênua, que havia um Satanás ali que estava tranquilo, sem argumentos. Não, ele sabia qual era o desejo do coração do ser humano. Mesmo antes de pecar, o homem já tinha no seu coração desejos, vontades. E ele sabia que precisava lutar contra aquelas vontades. Por isso Deus coloca o homem no Éden e põe uma árvore do conhecimento do bem e do mal e diz para o homem: presta atenção, porque no dia que você comer desse negócio aí, você vai morrer. Porque o homem precisava lutar contra a sua vontade. O homem precisava lutar contra a sua própria carne, embora ele não houvesse caído ainda, mas havia sua vontade. E aí vem a serpente. O que me intriga, o que me deixa assim, preocupado, é como que a serpente trabalha. Já viram o argumento? É o mesmo argumento usado em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto. A serpente sempre usa a palavra de Deus. Sempre. Esse é o princípio de Satanás. O que ele fez aqui? Olha o que a serpente fala. Então disse a serpente à mulher, disse à mulher, né? Disse a serpente à mulher: é assim que Deus disse? Olha a serpente pegando a palavra de Deus. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Vem cá, Deus falou isso? Deus falou que não podia pegar de toda a árvore do jardim? Será que a serpente estava enganada ou ela estava enganando? Ela estava enganando. Ela estava querendo mostrar para Adão e para Eva que a palavra de Deus era pesada demais. Não, você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, não é isso que Deus disse? Parece que foi isso que Deus disse, mas não foi o que Deus disse. Porque essa é a proposta da serpente, enganar. E para enganar, usa-se a verdade. Escuta, como que Satanás engana as pessoas? Falando parte da verdade. Quase toda a verdade. Se a Eva ouvisse aqui, ela ia falar: Deus falou esse negócio mesmo de não comer serpente. É por isso que, para que a gente não seja levado ao engano, nós não podemos apenas ler a Bíblia, nós precisamos ter atenção na Bíblia, prestar atenção nela, lê-la diligentemente. Eu preciso entender o que a Bíblia está falando, caso contrário eu posso ser enganado, porque ela falou quase o que Deus disse. Deus disse que não podia comer, mas não era de toda a árvore, era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que a serpente, ela generalizou o negócio, ela deturpou a verdade, ela transformou a verdade em mentira. E aí Eva, entendendo a palavra de Deus, ela diz: não, Deus não falou isso. Ele disse que a gente não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas das outras a gente pode comer. É isso que ela está falando. Agora a serpente vai dizer à mulher: mas você não vai morrer. Olha só, o tempo inteiro o que Satanás está fazendo é se opor à palavra de Deus. Olha aqui, tudo que o diabo quer fazer é se opor à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz uma coisa para a tua vida, você lê a Bíblia ali, Deus vai falar com você, é palavra de Deus. O que Satanás vai fazer? Isso é mentira. Isso aí não funciona hoje. Isso é passado. Isso não tem sentido. O tempo inteiro Satanás vai querer confrontar você com respeito à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é eterna.
Guarde a palavra no coração. Uma vez com a palavra de Deus no seu coração, não há chance para o pecado. Você está entendendo então que quando eu não tenho a palavra de Deus, eu estou suscetível à queda? Eva prestou atenção, atendeu àquilo que estava errado, ela falou, não, isso está errado, mas ela se opôs aqui, ela se associou a Satanás contra a palavra de Deus, quando ela acreditou no que Satanás falou e não no que Deus disse. Ela acreditou que Satanás estava falando aqui, o que Satanás estava falando era verdade. No dia que você comer, você não vai morrer. Deus falou que ia, né? Mas não vai nada. Aí a serpente falou, ué, mas não vou não? Nada. Abre a sua cabeça. Abre a sua cabeça. Olha aqui, ó. Olha os bichinhos comendo aqui. Tem um monte de gente comendo aqui. Por que você comer vai morrer? Come, menina. É bom. Vai lá. Ela foi e comeu. Ela achou que Deus tinha se esquecido dessa palavra, talvez. Eu não sei quanto tempo passou desde que Deus ordenou até o dia em que ela comeu. Podem ter se passado aí, sei lá, séculos. Só que não havia... Eles tinham vida eterna, né? Então não tinha essa preocupação. Mas o fato é que ela ignorou em algum momento a palavra de Deus. E aí, no verso 6, a gente vai ver uma coisa interessante. O que fez Eva comer aquele fruto que não poderia? A Bíblia vai dizer que ela viu que a fruta era boa para se comer. Boa para se comer? Mas se Deus falou que não era para comer, como é que você sabe que alguma coisa é boa para se comer? Você vai às vezes eu vou num verdurão, eu vejo umas frutas lá que eu não sei o que significam aquelas frutas. E eu nunca comprei, porque eu não sei se ela é boa ou não, ao meu paladar. Então eu acabo que eu me desinteresso por aquilo ali. A não ser que alguém chegue para mim e fale, essa fruta aqui é boa, experimenta. Aí eu vou experimentar e vejo se é bom ou não. Mas fora isso, eu vejo umas frutas estranhas lá, eu não sei, tem uma verde lá cheia de espinho, parece um abacaxi verdinho, eu não sei o que é aquilo. E eu não sei se é bom ou ruim. E aí eu olho, eu nunca tive a curiosidade de comprar um daquele para comer, para ver se é bom ou ruim, nunca tive essa curiosidade. Mas quando eu vejo uma manga, eu passo perto da manga, sinto aquele cheirinho de manga, eu já lembro do meu paladar, já me traz a memória aqui, né? Aquele gostinho da manga, aquelas mangas rosas, na época de fim de ano, aí, dezembro, você vai no verdurão, aquele cheiro de manga, você fala, tem que levar uma manga, me deu uma vontade de comer manga. Você vai lá e compra a manga. Ela disse que era boa para se comer, ela nunca tinha comido a fruta antes. Por que era boa? Porque ela julgou que aquela fruta era boa. Observe, para desobedecer a palavra de Deus, você não precisa falar assim, e esse é o princípio satânico, né? Às vezes as pessoas falam assim, porque tem o satanista, o cara vestido de preto. Não, o satanista não é esses caras que vestem de preto, que fazem estrela de 5 pontas na testa. Isso não é o satanismo. O satanismo é mais sério do que isso. Satanismo é o princípio satânico. E qual é o princípio satânico? Do meu juízo. Eu acho que assim é bom. Eu acho. Viu que era bom para se comer. Eva foi lá e comeu. Quando eu coloco o meu juízo acima da palavra de Deus, aí é pecado. Mas não é apenas boa para se comer. Eva julgou que era agradável aos olhos. Ela falou assim, que bom, que bonito. E ela era desejável para dar entendimento. Ela nem havia experimentado. Como é que ela sabia que aquele fruto ia dar entendimento? Veja como que Eva foi seduzida pela sua vontade, e que Satanás, tudo que ele fez foi corroborar para que a vontade dela pudesse ser enaltecida. E que ela tomasse atitudes a partir da sua própria vontade. Bem, Eva desobedeceu a Deus. E aí entrou o pecado no mundo. Às vezes a gente fala assim, culpada lá é a Eva. Estou doido para encontrar com Adão e Eva. Se eles foram salvos, eu quero encontrar com eles no céu para poder
ter uma conversinha com eles, né? Com Adão e com Eva. Mas a questão não é que só Adão e Eva pecaram. Nós continuamente tomamos atitudes de Adão e Eva, porque continuamente estamos tomando decisões a partir das nossas vontades, e nós não consultamos a vontade de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a vida de Jesus, a gente vai ver que Jesus está o tempo inteiro preocupado com a vontade de Deus. E Jesus vai dizer mais, ele vai dizer que o reino de Deus é estabelecido porque a vontade de Deus está sendo feita. Então isso significa, amados, que proclamar o reino de Deus é anunciar a vontade de Deus. O que nós precisamos entender, qual é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus precisa estar sempre diante dos nossos olhos quando formos tomar as decisões. Mas eu só posso entender a vontade de Deus quando eu entendo a palavra de Deus. O Deus disse. Porque foi assim que Satanás enganou a Eva. Ele chegou e falou assim: não foi isso que Deus disse? Não, mas ignora o que Deus disse. Ignore. Veja que assim é melhor. A Eva foi lá e falou: opa, é por aí? Que árvore boa. Sabe, amados, toda palavra que sai da boca de Deus é vida para todos nós. Toda palavra que sai da boca de Deus nos traz sentido de vida. Todas as vezes que ignoramos a palavra de Deus e queremos agir pelas nossas próprias vontades, nós corremos risco de morte. Por isso, se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém canta, cante segundo a palavra de Deus. Se você precisa falar alguma coisa, que saia da sua boca coisas que sejam segundo a palavra de Deus. Muito bem, eles pecaram. Tem uma outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, eles conheceram que estavam nus. Os olhos deles não se abriram porque eles estavam cegos, espiritualmente falando, mas se abriram para a nudez. Eles perceberam que estavam nus, e quando perceberam que estavam nus, eles tiveram vergonha, porque estar nu é vergonhoso. Se tivesse aqui um vento forte nesse lugar e levasse a roupa de todos nós, gente, ia ser uma catástrofe. Ia todo mundo ficar com vergonha. Ninguém ia sair daqui, uhul, né? Não. Ia todo mundo, ai meu Deus, todo mundo. Por quê? Estar nu é vergonhoso. Não é verdade? Estar nu é vergonhoso. E aí a Bíblia mostra que eles estiveram com os olhos abertos e viram que estavam nus. E quando você fica nu, o que você faz? Você vai se esconder. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E a Bíblia diz que ao se esconderem, eles coseram folhas de figueira e se cobriram. O que significa isso? Lembrem-se, eu estou falando para vocês que o importante de Gênesis não é simplesmente um relato histórico, mas os princípios que eles têm que influenciam a nossa vida hoje. Por exemplo, por que a Bíblia se preocupa em dizer que eles coseram folhas de figueira? Por que não chegou e falou assim, pegaram umas folhas, cozeram e se... Por que eles tiveram que falar folha de figueira? Por que a folha de figueira foi apresentada aqui nesse texto? Então a gente já está aprendendo algumas coisas em Gênesis, que haviam 3 árvores com nome lá. Havia a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma figueira. Havia figueira lá. Eles pegaram a folha de figueira e cozeram para si e se vestiram. O que significa isso? Deixa eu perguntar para vocês. O que é que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24? Versículo 32.
Abra sua Bíblia lá. Acharam? Mateus 24, 32. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aprendei, pois, o quê? A parábola de quê? Por que Jesus vai falar da parábola da figueira? Ele seca a figueira lá. Jesus vai falar da parábola da figueira. E o que a figueira tem a ver com o Éden? Primeiro, eles cozeram folhas de figueira. De lá para cá, o que nós vamos ver é que a figueira é uma representação de Israel. Então, como que eu sei que a figueira é uma representação de Israel? Ou seja, por que a Bíblia se preocupou lá em Gênesis em mostrar que eram folhas de figueira? Porque ele estava falando que era como a nação de Israel. É interessante que as folhas de figueira cobriram a nudez, não cobriram? Se eles estavam cobertos, por que eles continuaram se escondendo de Deus? Cobrir-se com a figueira resolveu o problema do pecado deles? Sim ou não? Escuta aqui, praticar a religiosidade não vai resolver o problema do seu pecado. Tem muita gente que acha que se esconder atrás de coisas espirituais resolve o problema do pecado, mas não resolve. O que resolve o problema do pecado é o que nós vamos ver depois. Mas a figueira aqui, ela trouxe apenas uma cobertura para a vergonha, para a nudez. Cobriu a nudez? Cobriu. Resolveu o problema do pecado? Não resolveu, porque eles continuaram envergonhados. Os seus olhos continuaram abertos, eles continuaram fugindo. E aí, nós vamos ver aqui, Ezequiel, Jeremias capítulo 24. Ele diz assim, Jeremias 24, versículo 3 ao 7, diz assim: então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviar deste lugar para a terra dos cananeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei, não os destruirei, plantá-los-ei, não os arrancarei, dar-lhes-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então ele está fazendo um comparativo com a figueira Israel. Então o que ele está mostrando aqui é que diante mesmo da figueira lá do Éden, não se resolve o problema do pecado com figueira. Não se resolve o problema do pecado com religiosidade. Ali não é uma palavra com respeito à lei de Deus, até porque nós vimos na semana passada que a lei é a árvore da vida. Se a lei é a árvore da vida, ela não pode ser a figueira. Mas a figueira é uma representação da religiosidade. E, gente, religiosidade, seja ela qual for, mata. Ela pode até cobrir a vergonha, a nudez, mas ela não resolve o problema do pecado. A vergonha continua. A nudez foi coberta, mas a vergonha continua. Como que o problema da vergonha foi resolvido? A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, e essa também é outra revelação que se encontra aqui na palavra de Deus. Olha lá no versículo 8,
ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no sol do jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí o Adão vai dizer: a mulher que o Senhor me deu por companheiro, ela me deu a árvore e eu comi. Porque isso aqui é uma outra característica do pecado. Escuta, quando a gente tem pecado diante de Deus, a gente sempre tem a tendência de jogar a culpa nos outros. Sempre. Não, eu fiz isso, Deus, mas é por causa do outro. Não, eu me desviei do caminho do Senhor, mas foi por causa do pastor. Não, foi por causa do irmão. Não, mas foi por causa da irmã lá. Então, assim, eu sou vítima da situação. E a gente sempre é vítima da situação. A gente sempre é o pobre coitado. Porque a gente sempre vai se esconder atrás do outro por causa do nosso pecado. E a Bíblia está sempre dizendo: olha, você é o responsável pelas suas atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas decisões. Pronto, e acabou. Simples assim. E diante de Deus, nós precisamos responder com isso. Porque Adão, a primeira coisa que fez foi: não, Senhor, foi a mulher. Olha, a mulher que o Senhor deu. Eu estava tranquilo, estava em paz. Eu fico imaginando como que Adão tentou convencer Deus de que Eva era o problema. Fico imaginando ele lá, se escondendo. Adão, vem cá. Pois não, Senhor. Onde você estava? Deus sabia onde Adão estava, gente? Por que Deus perguntou para Adão onde ele estava? Deus queria que Adão entendesse que quem estava perdido era ele. Então Deus fala: ei, Adão, onde é que você está? Você não está mais na minha presença, onde você está? Aí Adão foi lá diante de Deus: não, Deus, olha, eu continuo crendo no Senhor, está tudo certo entre eu e o Senhor aqui. O problema, Senhor, é que o Senhor precisa ver o que aconteceu. Eu estava, Senhor, eu tinha acabado de comer uma melancia, estava bem. Fui tirar um cochilo na rede, estava lá, tranquilo. Aí de repente lá vem Eva: Adão! Falei: não, mulher, deixa eu dormir aqui. Adão! Vem comer, homem. Não, não quero comer não, já comi. Não, é a sobremesa. Não, mas eu não quero, é a árvore do conhecimento. Não, não vou comer isso não, mulher. Vai, Adão, você come agora. Não, não vou. Vai comer agora, anda. Tá bom, tá bom. O Senhor era matar ou morrer. Comeu, morreu. Ah, de quem foi a culpa? Foi dela. Deus chega para Eva: Eva, o que aconteceu, Eva? Observe que Deus conhece a história, mas Ele questiona. Sabe por quê? Porque Deus quer a confissão dos lábios. Deus está interessado que nós confessemos os nossos erros para Ele. Deus está interessado que a gente abra o nosso coração para Ele, revele a Ele a nossa fragilidade. Eva chega e fala assim: Senhor, foi a serpente, essa maldita serpente aqui, Senhor, foi ela que me convenceu. Eu estava tranquila, passeando, aí a serpente chegou, ficou assim. Aí eu olhei, curiosa, fui lá ver, a serpente me seduziu, eu comi do fruto. Deus chega para a serpente: serpente, o que você fez? Meu papel. Deus pega, lança maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. A maldição da serpente é para a serpente. A maldição da mulher é para a mulher. A maldição de Adão é para toda a terra. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis por nós e pelos outros.
tudo que acontece nessa terra é responsabilidade daquele que Deus ungiu para ter autoridade sobre a terra. A igreja tem a unção de Deus, a igreja tem a responsabilidade sobre a terra. Tudo que acontece na terra, responsabilidade nossa. Aí você fala assim: não, pastor, mas é muito. Espera aí, não é assim, é assim. Sabe por quê? Porque nós temos a responsabilidade de apresentar a terra ao Senhor, orar por ela, orar pelas pessoas, nos preocupar pelas pessoas, pastorearmos o mundo. O mundo está precisando de gente que a ame. O mundo não está precisando de pessoas que condenem, mas gente que ame. Existem pessoas que estão aí fora perdendo as suas casas, as suas famílias, suas próprias vidas, porque a igreja não ama. A responsabilidade é nossa. Sabia disso? Somos responsáveis. Somos responsáveis por levar Deus, por levar do amor de Deus, por proclamar o reino de Deus, por orar pelas pessoas. Temos um mundo para levar Deus. Adão foi responsável. A maldição de Adão caiu sobre toda a terra. Muito bem. E aí nós vamos ter agora o final, né? A gente vai ter aqui o Senhor então, ó. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor. A Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da mulher que não comesse dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida. E aí o Senhor vai dizer agora, ó, verso 20: chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Senhor fez túnicas de peles. Norbert Litt, ele afirma que, e essa é uma interpretação, que a pele foi tirada de animais e aqui começa o sacrifício. E com essas túnicas de peles, foi o Senhor quem fez, cobriu os animais. Cobriu Adão e Eva. Animais foram mortos para que Adão e Eva pudessem se vestir. Quando eles se vestiram, eles não mais fugiram da presença do Senhor. Veja só, como que o pecado foi resolvido? O pecado não é resolvido com as figueiras que nós fazemos. O pecado só é resolvido quando ele vem de Deus. Foi o Senhor quem fez as túnicas de pele. Não foi Adão ou Eva, foi Deus. E Deus fez e os deu. Isso significa, amados, que a nossa libertação não depende da gente, ela vem do Senhor. É uma questão de fé. Então Deus entrega a Adão e a Eva a túnica de pele, eles vestem e resolvem o problema do seu pecado. Escuta isso, por causa dessas túnicas, nós podemos fazer um paralelo com o plano de salvação apresentado em Gênesis. A única coisa que resolve o problema do pecado do homem são as túnicas de pele. É por isso que nós precisamos da morte e do sacrifício dos animais em todo o Antigo Testamento. E mais interessante ainda, é que a Bíblia diz que sem derramamento do sangue não há remissão de pecados. Por isso, nós vamos ter o Cordeiro de Deus se fazendo carne, habitando entre nós, e o Cordeiro de Deus dando a sua vida, dando a sua pele, para que nós pudéssemos nos vestir e assim resolver o problema do nosso pecado. Você quer resolver o problema do seu pecado definitivamente? Você não vai conseguir resolver o problema do seu pecado com a sua força. Você não vai conseguir resolver o problema do seu pecado com os seus argumentos. Você só vai conseguir resolver o problema do seu pecado na cruz, com Cristo Jesus. A provisão não vem do homem, vem de Deus. Dele vem a provisão, vem a resposta para o nosso pecado. Dele vem o problema definitivo do pecado e da culpa.
A gente não precisa mais ter culpa. A Bíblia diz que por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar confiantemente diante do trono da graça. Você e eu podemos entrar diante da presença de Deus sabendo que Ele nos recebe, porque houve sangue derramado. Quando Deus olha para você, Ele olha o sangue que foi derramado. Nós estamos agora com uma nova vestimenta, diz o apóstolo Paulo. Estamos vestidos com a pele de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Estamos vestidos de Cristo Jesus, revestidos de Cristo. E uma vez revestidos de Cristo, nós agora nos parecemos com Cristo. Queridos, resolvemos o problema do pecado. O problema do pecado não está na nossa força, não está na nossa força de vontade, na nossa disposição mental. O problema do pecado está na cruz de Cristo Jesus. E quando nós nos voltamos para Ele, e quando nós também somos crucificados com Ele, nosso pecado é resolvido. Deu para entender? Nessa noite, eu entendo, através do princípio da queda, que junto com ela, Deus providenciou a redenção. Deus não deixou o homem sem resposta. Deus não deixa o homem sem solução. Para encerrar, a gente vai ver, como nós vimos que a videira era Cristo, a gente vai ver que eles se cobriram com cintas. É muito interessante isso. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre essas cintas. Eles cingiram o corpo primeiro com a pele, a folha de figueira, e depois o Senhor o cingiu com a pele de animal. Mas o que é cingir? A palavra no hebraico é hagor. Hagor significa cobertura para os lombos, mas também significa armadura. É interessante que quando você vai lá para Efésios, falando sobre a armadura de Deus lá, né? A gente tem o capacete da salvação, calçado os pés com cingido os lombos, não, cingido os lombos com a verdade e a couraça da justiça. É isso aí. E calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Então ele vai colocar assim: couraça da verdade, couraça da justiça, cinturão da verdade. O que é o cinturão? A verdade. Ou seja, quando Adão se vestiu, ele não se vestiu com a verdade. Ele se vestiu de quê? De uma figueira. Ele se vestiu de uma religiosidade. Por isso, houve um revestimento com pele de animal. E se Cristo foi o Cordeiro que morreu no nosso lugar, crê que Cristo disse que Ele era, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Portanto, escuta isso, todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, também fomos cingidos com a verdade, porque Ele é a verdade. Deu para entender? Estamos cingidos de Cristo. Você não tem que se cingir da religiosidade. Você não tem que se cingir das suas pseudo-verdades. Você tem que se vestir, se cingir de Cristo, porque Ele é a verdade. É nele que está a nossa vida, é nele que está a nossa paz, é nele que encontramos a verdade. Por quê? Porque Ele é a palavra de Deus. E uma vez que Cristo é a palavra de Deus, uma vez que Cristo, como vimos no domingo passado, é a árvore da vida, é a lei de Deus, uma vez que Cristo é o absoluto de Deus, é a voz de Deus, nós agora não podemos mais ser enganados, porque somos guiados em toda a verdade. Ele é a verdade, Ele é a vida. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: não caminhe numa trilha de religiosidade, caminhe pela verdade. Deixe a palavra de Deus ser a sua bússola. Deixe Cristo Jesus não apenas tratar do problema do seu pecado. Tem muita gente mesmo, que está dentro da igreja, mas carrega consigo o peso de pecado, de culpa.
Ah, e aquilo que aconteceu há 10 anos atrás foi culpa minha. Tá, foi culpa sua. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Se Deus te libertou, para de continuar se condenando. Se Deus te absolveu, para de ficar se lançando no inferno. Não carregue sobre si o peso da culpa, porque Ele trouxe sobre nós o seu sangue. Somente pelo sangue somos purificados. Somente pelo sangue podemos ser libertos. Já pensou se Adão continuasse vivendo todos os dias da sua vida falando: ai, aqui, eu estou coberto, ai, que vergonha. E todas as vezes que Deus viesse: ai, que vergonha. Isso não mais aconteceu. Porque a Bíblia nunca mais citou que houve problema com Adão e Deus. Embora o pecado continuasse na terra, mas Adão resolveu o seu problema. O que nós precisamos entender é que, embora o pecado continue na terra, nós podemos resolver o problema do nosso pecado com Deus. Deixa Jesus entrar nesse processo. Deixa Jesus mudar o coração. Amém? Para encerrar, a grande pergunta que Deus fez. Aliás, a Bíblia, quando fala que Deus perguntou: onde estás, Adão? Essa palavra no hebraico, a ideia é gritou. Não é apenas assim: ei, Adão, onde você estava? Não. A ideia era: Adão, onde você está? Adão, Adão. Deus estava procurando Adão. E a grande pergunta que confronta o nosso pecado é: onde estás? Deus pergunta para mim e para você nessa noite: onde você está? Mas não é onde você está. Onde você está? Cadê você? Deus está procurando a cada um de nós e pergunta veementemente: onde estás? Onde estás? Deus o quer na sua presença. É na presença do Senhor que encontramos alegria. É na presença do Senhor que encontramos paz. É na presença do Senhor onde encontramos vida. É na presença do Senhor onde encontramos sentido, essência. Onde estamos? Onde você está? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Onde estás?